Olá, meu nome é Valmoli Gerber Júnior. Nós estamos no projeto Fórum Inovação em Saúde, FIS, e esse é o projeto Empreendedorismo e Inovação. É apresentado por mim e pela Marta Oliveira, e nesse bloco a gente vai falar sobre terceira idade, tecnologias para a terceira idade. A gente está dando continuidade à conversa que a Marta teve com o Carlos Uerara, e ela levantou algumas demandas, algumas necessidades desse setor, e para a gente ter uma conversa hoje falando um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de ambientes de inovação, um pouco mais de futuro para esses jovens da terceira idade, eu convidei, estou recebendo aqui com muito prazer, o nosso colega Sérgio Duque Estrada. Sérgio, meu caro, muito obrigado pela tua presença, tá? E, por favor, pode se apresentar aí para o nosso público. Bom, muitíssimo obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos ouvindo, né? E também os meus agradecimentos aí à FIS. Bom, eu sou representante aqui no Brasil de uma instituição chamada Aging 2.0, que é uma instituição que fica em São Francisco, lá no Vale do Silício. Ela foi criada há uns 7 anos atrás, ela hoje está presente em 27 países, tem mais ou menos uns 150 mil colaboradores, né? Já está com 3 mil startups aí monitoradas. Ela surgiu a partir de uma percepção clara do envelhecimento populacional a nível mundial, né? Isso se deu até quando o próprio Google, que foi um dos grandes financiadores, inclusive, do Aging 2.0 no início, por essa rapidez que o Google tem de perceber uma série de coisas, uma série de mudanças, uma série de tendências, aquele espacinho onde a gente coloca a palavra, né, que a gente faz uma busca, esse espaço ele aumentou 3 vezes nos últimos 4 anos, sem que nós, né, tenhamos, enfim, percebido isso. Por quê? Porque o Google começou a ver um aumento da presbiopia. A presbiopia é vista cansada, né? E isso acontece quando você está ali no limiar dos 40 anos de idade. Então, o Google, percebendo, ele falou, puxa, estamos diante de uma nova tendência, principalmente em determinadas regiões do globo, claro. A África não é exatamente o caso. Mas aqui no Brasil, seguramente, né? E vamos falar até um pouquinho já sobre isso. Mas, enfim, eu represento o Aging aqui no Brasil. É o capítulo que tem dado, inclusive, muito certo, porque em 2018, que foi quando eu comecei, e 2019, dos mais de 107 capítulos, chapters, né, que existem mundialmente nesses 27 países, o Brasil ganhou o prêmio de melhor chapter do ano, em 2018 e 2019. Isso por conta dos vários eventos que nós fizemos, parcerias também que nós fizemos. E o nosso foco é esse, o nosso foco, que é o do Aging, né, é de entender demandas e desejos da população 60 a mais e ver o link que isso possa ter com a tecnologia. Porque a pegada é justamente a escalabilidade. E a escalabilidade você, em tese, consegue com tecnologia, né? E por que isso é muito importante? E principalmente para nós aqui. Porque escala em qualquer negócio, né? A escala ela traz redução de custo, ela traz diluição na realidade de custos, né? E com isso você consegue ter um alcance, uma inclusão social muito maior. Pense na questão do celular, a questão de uns 20 anos atrás, né? Que nós, enfim, quem como eu, né? Enfim, eu sou do segmento de banco de investimento, eu trabalhava em Nova York nesse tempo, e não existia um telefone celular, cada um tinha o seu. Você tinha um telefone celular do banco, era o JP Morgan nessa época. E era um negócio, era um trabuco que você carregava assim, né? E aí você tinha com o maior orgulho de falar naquele celular, né? Um símbolo de status. Olha como o custo baixando, isso se tornou acessível a todas as camadas populacionais e os benefícios que isso trouxeram, né? O que significa hoje para uma pessoa brasileira da classe D, da classe E, ter acesso a um celular, né? Então, é isso que nós propomos em relação às tecnologias voltadas para os 60 a mais.
A Age 2.0 no Brasil, hoje tem algum programa rodando? Alguma situação onde as pessoas que têm alguma tecnologia voltada para esse ambiente ou para esse setor possam procurar? Sim, nós, em paralelo ao aging, tá, nós criamos uma aceleradora que está umbilicalmente ligada ao aging, chamada Ativem. Esse termo Ativem vem de envelhecimento ativo, termo esse cunhado por um dos maiores nomes internacionais na luta pelas defesas dos 60 a mais, que é um brasileiro, Alexandre Kalash, que foi diretor dessa área, desse segmento na OMS, na Organização Mundial da Saúde. E então nós criamos a Ativem para auxiliar empreendedores na sua, vamos dizer assim, na sua trajetória de criação de startups robustas, né? Robustas no sentido de governança, robustas no sentido de modelo econômico-financeiro, né? E nós então instituímos com a placa do aging o que nós chamamos, né, enfim, emulando, copiando do que já é feito lá fora, o Startup Search, ou seja, a busca de startups, como se fosse um concurso. Essa foi uma das razões, inclusive, pelas quais nós ganhamos o prêmio em 2018, porque era a primeira vez que estava se fazendo fora dos Estados Unidos um concurso, né, justamente para empreendedores que quisessem desenvolver soluções para os 60 a mais, para as demandas e desejos. Isso foi feito pela primeira vez, como eu disse, em 2018, repetimos em 2019 e vamos fazer novamente este ano também, de forma remota, né? Mas tivemos uma procura muito grande. Em 2018 foram 141 inscrições. Só no Né? Brasil. Só no Brasil. Foi um evento feito para founders aqui no Brasil. Um detalhe, projetos já com um protótipo, ou poderia ser uma pessoa física com uma ideia? Ótima pergunta. Nós abrimos em 2018, como ainda era uma novidade, e aliás não deixa tanto de ser, já vou explicar por quê, mas nessa época, enfim, como ela também é o nosso primeiro e era uma novidade, nunca se tinha feito, como ainda não se fez, nós somos pioneiros nisso, né, de fazer startup search, fazer busca, né, concurso, só com esse foco etário, né? E bem, isso nós tivemos as 141, mas daí eu diria muitos eram apenas grupos de Facebook com ideias boas, interessantes, né? Iniciativas, eu diria, e não propriamente empreendimentos. Né? Mas desses, nós conseguimos, pelo menos uns 50 já eram iniciativas com o objetivo de se tornarem empresas com CNPJ e com fins lucrativos. Desses 50, nós elegemos 10, que foram os finalistas, e aí tivemos 3 vencedores. Esses 3 vencedores estão, hoje em dia, brilhando no mercado. Estão ainda encontrando dificuldades, é um mercado... Bom, as startups como um todo, hoje em dia, né, são... Mas, enfim, até com o Covid, o próprio mercado de investimentos secou muito, por conta dessa perda toda, dessa volatilidade dos mercados financeiros, que, aliás, é minha praia, então eu posso até, enfim, discorrer um pouco sobre isso. Mas o que nós temos hoje é essas 3 que estão funcionando muito bem. Uma é a Sgame, a outra é a Eu Vou, e a outra é a Gero 360. Então, só para entender, a Sgame ela lida muito com a questão da cognição, né? Sim, Questão ótimo. de memória, cognição, evitar Alzheimer, já está provado isso. Aí eu vou, é uma startup de mobilidade, é tipo um Uber da vida, mas todo ele voltado, treinado para fazer o transporte de pessoas de idade, que precisam ir para uma fisioterapia, para um médico, para uma compra. Então, os motoristas foram todos treinados com um programa de gerontólogos da Universidade de São Carlos. Os founders bolaram um sistema muito bacana, já está aí funcionando, já está em São Paulo. E a Gero 360 é uma startup voltada para auxiliar as ILPIs, as instituições de longa permanência de idosos, numa série de controles
e também para auxiliar no cuidado em geral, as famílias. Tá? Depois tivemos, em 2019, algo igual, só que dessa vez muito maior, foi muito bacana. Foi um evento feito em duas etapas. Uma foi o anúncio das finalistas, no Teatro da Unibes Cultural aqui de São Paulo, que é um parceiro nosso, enfim, de primeira hora, e que tem uma importância muito grande nesse segmento de longevidade. Tem programas com vários outros interessados nesse setor. E aí nós fizemos, então, o anúncio das 10, e depois, em outubro, isso foi meados de agosto, aí no final de setembro, início de outubro, houve aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, a primeira feira, a primeira grande evento, que se chamou Longevidade Expo Forum, né? E foi realmente um espetáculo, foram 3 dias de eventos, centenas de expositores, foi a primeira iniciativa nesse sentido, com esse porte que aconteceu na América Latina, e nós, então, fomos agraciados com um stand, onde aquelas 10 finalistas ficaram interagindo com o público, fazendo a apresentação dos seus produtos e serviços, e depois, que até aconteceu no Dia do Idoso, nós fomos para a arena principal, onde anunciamos os 3 vencedores, que em 2019 foram a Vibe Eye, a Tech Balance e a Up Cuidados. Então, a Vibe Eye é uma bengala, digamos, aliás, não é um wearable, não é você pode acoplar numa bengala, mas você pode pendurar no pescoço, porque quando alguém está com uma bengala, só consegue ver se tem um buraco, alguma coisa, quando está no solo. Mas se de repente tiver uma cancela e for um idoso que já está com uma dificuldade visual muito grande, então aquilo dali vibra. Então, se ele está na bengala, aquele wearable vibra na mão e ele tem um alerta, ou ela tem um alerta, de que existe um obstáculo à frente. Né? A Tech Balance é um algoritmo que ele já usa o próprio celular, e no celular, né, ele pode ser colocado num cinto, numa clínica, né, que coloca num cinto, e ele, então, o idoso, ele faz uma série de caminhadas, de marchas, dentro da clínica, e ali aquilo já detecta, pelo próprio andar, vamos dizer assim, a tendência que essa pessoa tem para queda, com um nível de acerto acima de 90%. Então, a pessoa pode começar a fazer uma fisioterapia e evitar a queda. Porque a queda para o idoso, ela é definitivamente, né, o maior acelerador, né, enfim, de possibilidade de morte. Ou Né? de limitações de locomoção, né, pela dificuldade de Sem dúvida. recuperação. Né? E muito importante, já fazendo o link, então, também com o mercado. Porque se o idoso ele cai, ele pode ter uma série de complicações que acarretam uma despesa ou de SUS ou de seguro-saúde. Sim. Então, com isso, ao diminuir o sinistro, eu também estou acarretando uma redução de custo, chamemos assim. Né? E a Up Cuidados, ela é um aplicativo também que linka a família ou o próprio idoso a poder escolher cuidadores que já são pré-selecionados, né, em função, inclusive, também de geolocalização, pode fazer todo vamos dizer assim, ter o currículo, avaliar, né, e fazer a contratação, seja para um final de semana, seja para uma temporada longa, o que for, diretamente, com todo o conforto, através desse aplicativo. Então, e tem várias outras, como eu falei, tem várias outras iniciativas. Nós temos um mercado, e tu me corrija se eu estiver errado, em questão de percentual, de praticamente 15% da população brasileira já considerada idosa, certo? A gente está falando aí de 30 milhões de potenciais clientes, né? Potenciais clientes das suas diversas configurações, né? O que tem facilidade de locomoção, o que não tem, o que é aposentado, o que tem uma boa aposentadoria, o que mora sozinho, o que não mora sozinho, o que ainda sustenta uma família, o que já apresenta dificuldades de cognição, né? Ou doenças
neurodegenerativas, essa questão que tu estava falando agora da queda, né? Quanto melhor a saúde mental até do idoso, melhor a queda dele, porque ele pode ter reação, ele pode botar a mão na mão, ele quebra o pulso, Exatamente. beleza. Difícil, já Mas difícil não quebra daquele um fêmur. exatamente, aquele que já não tem mais reação, ele cai de bunda. Então, assim, diferente de como for a queda, ele vai cair de bunda. Assim, vai provavelmente fraturar o fêmur, a Até bacia, tem uma né, o que for. startup hoje em dia que já está desenvolvendo um tipo de cinto que, ao ter uma queda brusca, ela abre como se fosse um airbag. Um airbag, né? Uhum. E eu uso um relógio aqui, uma tecnologia, inclusive de uma startup nacional, que está em fase de POC, né, desenvolvimento, que ele detecta a queda. Então, ele pode avisar alguém, por exemplo, se o idoso estiver caindo. Eu não estou com problema de neurodegenerativo ainda que eu perceba, né? Mas eu estou usando por uma questão de validação de produto, né? Que ele detecta, e ele detecta, inclusive, se foi essa queda que ele caiu né, bruscamente, que ele pode ter apagado, ou se foi uma queda que ele conseguiu ter reação, né? Nesse nível de percepção que eles querem chegar. E interessante também, entrando nesse assunto, eu li algumas coisas que me chamaram muito a atenção, que o próprio ser humano, ele consegue perceber a partir do momento que ele começa a ter problemas neurodegenerativos, né? Não só o idoso, mas aos seus 40 anos de idade, 45, quando ele começa a andar mais devagar, entendeu? Isso também dá para perceber pelos wearables, né? Que antes a gente normalmente faz os mesmos trajetos, né? Então, até que Sérgio, balance que eu falei é um caso desses, né? Sim, sim. Sérgio, continuando nesse assunto, eu queria que tu me dissesse, com essa tua experiência toda, essa imersão toda nesse ecossistema, né? Qual é o cenário das seniors techs no Brasil, né? Quais os desafios delas, as oportunidades? Eu vejo que esse projeto Ativem é uma grande oportunidade, né? De dar visibilidade, de transformar uma ideia. E quais as perspectivas dentro desse mercado no Brasil? Bom, primeiro até deixa eu te dizer que o mercado até é um pouco maior do que você falou. São 16% da população e são 33 milhões já de brasileiros acima dos 60 anos. Sendo que 85% desses 33 milhões encontra-se entre 60 e 79. Tá? E 22% dos lares brasileiros têm como única ou principal fonte de renda um 60 a mais, através da sua ou aposentadoria ou através da sua poupança, né? E uma coisa muito importante, para a gente depois ter como pano de fundo, para a gente voltar, é que a renda agregada, o somatório de renda total do público 60 a mais do Brasil é de 964 bilhões de reais ano, ou seja, quase 1 trilhão de reais de poder de fogo de demanda. Tá? No caso das startups, isso se deve dizer, puxa, tanta gente aí fazendo projeto de fintech, agrotech, insurtech, tanto tech, por que ninguém ainda acordou para esse mercado, meu Deus do céu? Mas isso é fruto, primeiro, de um desconhecimento e de uma valorização muito grande da juventude, que é natural, e todos os povos, na história do homem, sempre foi assim. Né? Mas existe hoje isso muito acentuado. Né? Por isso até que se fala muito em idadismo. Mas, de qualquer maneira, que é um preconceito. O idadismo é o preconceito contra a idade, contra a velhice, contra o idoso. Mas, então, por isso também que eu acho que houve um atraso, e acho que também há um outro fator, o atraso, vamos dizer assim, do desenvolvimento do que eu chamo de senior techs, né? As startups para os 60 a mais, mas eu acho que uma parte disso deve-se também ao inconsciente coletivo, né? Que nós até hoje não conseguimos capturar essas informações. É uma surpresa para nós, que sempre nos achamos o país do futuro, entendermos que o envelhecimento da nossa população tem tido uma aceleração muito maior do que países que já estão mais idosos, como, enfim, vários da Europa. Então, houve uma aceleração. Então, a perspectiva é muito interessante, é muito promissora por esses dados agregados populacionais e macroeconômicos, porém, esse retardo em acordar, em cair a ficha, é que trouxe uma dificuldade, e é que ainda estamos vendo, para o desenvolvimento de uma forma mais consistente das startups no Brasil, para o setor das senior techs.
para o segmento 60 a mais. Bom, perfeito, Sérgio. A gente vai finalizar por aqui o primeiro trecho dessa conversa, tá? Eu te agradeço muito, tá? E a gente volta no segundo momento, na segunda fase do projeto, desse momento, né? Falando um pouco mais sobre essas soluções, sobre o novo idoso e outros assuntos aí que a gente tem para conversar. Muito Com obrigado, prazer. Sérgio. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.